Você já se perguntou até onde vai o poder da internet quando se trata de desvendar mistérios? Imagine o seguinte: uma pessoa desaparece, não na calada da noite, não de forma discreta, mas bem na frente de milhares de pessoas, durante uma transmissão ao vivo. Sim, você não ouviu errado. Tudo aconteceu diante dos olhos de quem estava assistindo, e mesmo assim, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O caso começou de forma banal, como qualquer outro vídeo publicado diariamente na internet. Era uma jovem chamada Lívia Duarte, uma influencer que produzia conteúdos simples, vídeos sobre sua rotina, vlogs, lives despretensiosas. Até que, numa noite aparentemente comum, ela decidiu abrir uma live de madrugada, algo que nunca tinha feito antes. O título era estranho e, de certa forma, inquietante. Se algo acontecer comigo, saibam que não foi acidente. Naquele momento, quem clicou na live não fazia ideia do que estava prestes a testemunhar. A transmissão começou normalmente, com Lívia sentada no quarto, conversando com o chat, respondendo perguntas e até rindo de alguns comentários. Mas, conforme os minutos passavam, o comportamento dela mudou. Ela parecia nervosa, olhava para trás com frequência, como se estivesse ouvindo sons que ninguém mais conseguia ouvir. À medida que o chat perguntava o que estava acontecendo, ela apenas desviava o olhar, balançava a cabeça e, em alguns momentos, digitava mensagens no próprio chat, como se não quisesse falar em voz alta. Então, de repente, a tela ficou preta. A live caiu, o chat explodiu, comentários surgiam aos milhares, todos perguntando a mesma coisa. Lívia, você tá bem? O que aconteceu? Alguém chama a polícia. E foi exatamente aí que o verdadeiro pesadelo começou. Nos minutos que seguiram o sumiço repentino de Lívia, o que parecia ser apenas uma live estranha, se transformou em um fenômeno digital. Inicialmente, os próprios seguidores começaram a subir cortes da transmissão no TikTok, no Twitter e até no YouTube. Trechos da live mostravam claramente o olhar assustado de Lívia, as pausas longas, os sussurros e aquele último frame antes da tela escurecer. Um barulho seco, algo caindo no fundo, seguido de um silêncio absoluto. Em menos de uma hora, a hashtag #Onde está Lívia já estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Grupos no WhatsApp começaram a se formar. Fóruns no Reddit pipocaram e, rapidamente, milhares de pessoas no mundo inteiro começaram a tentar desvendar o que havia acontecido. YouTubers especializados em crimes começaram a produzir vídeos analisando cada segundo da live. Alguns pausavam frame por frame, tentando identificar qualquer detalhe no reflexo da janela, nas sombras do quarto ou no som de fundo. No TikTok, usuários criaram threads imensas apontando sons estranhos que apareciam no lado direito do áudio, algo parecido com passos, ou talvez uma porta se abrindo muito lentamente. No Reddit, uma thread ultrapassou 50 mil comentários em menos de 24 horas, reunindo desde prints da live até teorias complexas, cruzando informações públicas sobre onde Lívia morava, quem eram seus vizinhos e até qual era o layout exato do prédio dela. O mais assustador é que, quanto mais pessoas se uniam, mais detalhes estranhos surgiam. Um usuário dizia ter visto uma sombra passando no corredor atrás dela. Outro garantiu que, momentos antes da live cair, um reflexo no vidro mostrava alguém segurando algo. Talvez uma faca, ou talvez só fosse uma ilusão de ótica causada pela má qualidade da imagem. Ninguém tinha certeza de nada, mas todos estavam obcecados em encontrar respostas. Era como se, pela primeira vez, a internet inteira tivesse se transformado em um enorme CSI digital, onde cada clique, cada comentário e cada print poderia ser a chave para desvendar o mistério. Só que ninguém fazia ideia de que, quanto mais fundo mergulhassem nesse caso, mais assustador tudo se tornaria. À medida que mais e mais pessoas começaram a revisar cada segundo da live de Lívia, um padrão começou a se formar. Nada naquela transmissão parecia ser por acaso. Era como se cada detalhe escondesse uma pista.
Ou, pelo menos, assim muitos queriam acreditar. Um dos primeiros elementos que chamou a atenção foi um som metálico, quase imperceptível, captado no fundo do áudio cerca de 8 minutos antes da live cair. Inicialmente, pensaram que fosse apenas ruído ambiente, até que alguém isolou a frequência do som e percebeu que, na verdade, parecia ser o clique de uma tranca sendo aberta ou fechada. Em outro momento, exatamente aos 12 minutos e 43 segundos de live, surge um reflexo suspeito na janela atrás de Lívia. Vários usuários começaram a discutir se aquilo era, de fato, uma silhueta de alguém observando do corredor ou apenas um jogo de luz. Teorias pipocaram em todas as redes. Alguns chegaram a usar softwares de aprimoramento de imagem para tentar identificar o que aparecia ali. E o resultado só aumentou a tensão. Parecia sim o contorno de uma pessoa. Mas quem? O áudio também começou a ser destrinchado. Quando passaram o som em reverso, um usuário do Reddit garantiu ter ouvido algo que soava como a palavra socorro, sussurrada de forma quase imperceptível durante uma das pausas da Lívia olhando para a porta. Outros argumentaram que era apenas pareidolia sonora, quando nosso cérebro tenta encontrar padrões em sons aleatórios. Mas, somando isso a outro detalhe bizarro, o título da live, que parecia um aviso prévio de que algo estava prestes a acontecer, o medo só aumentava. E como se não bastasse, um usuário encontrou no histórico de uploads do canal de Lívia um vídeo não listado, publicado horas antes da live, com apenas 3 segundos de duração. A imagem? Um fundo preto. E o áudio? Uma única frase, dita de forma distorcida: "Eles estão aqui." O problema é que ninguém sabia quem eram eles. E a partir daqui, as coisas começaram a sair totalmente do controle. Quando o mistério de Lívia já dominava a internet, as teorias começaram a tomar proporções inimagináveis. O caso, que começou com uma transmissão ao vivo truncada e sons estranhos, rapidamente se transformou em um campo fértil para as ideias mais variadas e, muitas vezes, as mais insanas. A primeira teoria, talvez a mais plausível, sugeria que tudo aquilo era um crime real acontecendo ao vivo. Seguidores acreditavam que o agressor estava presente na casa durante a transmissão, usando a live como uma espécie de arma psicológica para se comunicar ou até para intimidar as autoridades. Mas, claro, a internet não se contenta com uma única explicação. Logo, surgiram rumores de que Lívia teria descoberto algo muito maior. Algo perigoso, envolvendo tráfico de pessoas ou uma rede criminosa que usava a internet para se comunicar em códigos. Para reforçar essa linha, internautas apontavam detalhes ocultos nos vídeos, expressões faciais, códigos em texto e até supostas mensagens subliminares que sugeriam um pedido de ajuda desesperado. A terceira teoria mergulhava no universo dos jogos e da realidade alternativa, uma ARG, ou Alternate Reality Game, que teria fugido do controle. Essa ideia ganhava força porque, meses antes, havia rumores de uma campanha viral misteriosa que convidava usuários a decifrar enigmas escondidos em vídeos espalhados pela internet. Muitos se perguntavam: e se tudo isso não passasse de uma grande peça, um jogo interativo que tomou proporções fora do esperado? Mas o medo crescia, porque nada naquele caso parecia confortável ou seguro para os envolvidos. Teorias sobrenaturais também apareceram. Sombras que não deveriam estar ali, sons inexplicáveis, até relatos de espectadores que juravam ter visto algo no vídeo que parecia além da compreensão humana. Fantasmas, entidades ou até seres desconhecidos foram sugeridos, criando uma atmosfera de terror que misturava realismo e lenda urbana. Por fim, surgiram boatos envolvendo Deep Web e organizações secretas. Usuários especulavam que o desaparecimento de Lívia estava ligado a vídeos proibidos e grupos obscuros que não queriam que a verdade viesse à tona.
Apesar de não haver nenhuma prova concreta, o silêncio oficial só aumentava o mistério, dando ainda mais força a essas suposições. Nenhuma teoria podia ser descartada facilmente. Cada nova hipótese atraía milhões de views, milhares de comentários e, acima de tudo, mantinha o caso vivo. Um mistério que ninguém conseguia deixar para trás. Com o passar das semanas, o que parecia um movimento unido para encontrar respostas, começou a ruir. As primeiras contradições surgiram como rachaduras invisíveis, mas profundas. Usuários começaram a apontar que algumas provas compartilhadas não batiam. Prints de vídeos supostamente originais, mas que tinham metadados alterados. Áudios que não combinavam com o horário da live. Até relatos de pessoas que afirmavam estar em lugares diferentes no momento do ocorrido. A confiança da comunidade, antes inabalável, começou a abalar. Alguns influenciadores que haviam criado vídeos populares sobre o caso sumiram das redes, deletaram canais ou simplesmente pararam de responder às perguntas. Enquanto isso, várias plataformas começaram a derrubar conteúdos relacionados ao caso. Vídeos que mostravam análises, teorias e até simples montagens foram removidos, sob a justificativa de violação das diretrizes. Muitos viram isso como uma tentativa de censura. Em fóruns, discussões fervilhavam. Teria algum grupo poderoso querendo apagar rastros? Ou seria uma medida legítima para impedir a propagação de informações falsas? O silêncio oficial também pesava. As autoridades emitiram poucas notas públicas, todas vagas, que não esclareceram nada. Não houve novas investigações visíveis, nenhuma atualização que pudesse dar esperança. A cada vídeo deletado e a cada nova contradição exposta, o clima ficava mais tenso. Os que buscavam a verdade começaram a questionar se aquilo tudo não passava de uma farsa muito bem arquitetada, uma peça criada para viralizar, que saiu do controle e agora não tinha retorno. Porém, mesmo com a dúvida instalada, ninguém conseguia abandonar o caso. O mistério parecia se alimentar da própria falta de respostas, tornando-se um enigma que desafiava até os mais céticos. E é nesse cenário de incerteza, medo e silêncio que chegamos ao ponto crucial do caso, onde as perguntas são muitas, mas as respostas nenhuma. Anos se passaram desde aquela noite fatídica em que a live de Lívia caiu misteriosamente. O caso continua envolto em um silêncio quase absoluto. Nenhuma notícia oficial sobre seu paradeiro, nenhuma pista conclusiva, nenhum desfecho para as milhares de pessoas que acompanharam tudo desde o início. O que restou foi um legado inquietante, uma história de desaparecimento que viralizou, um enigma digital que marcou a internet como poucos antes dela. A ausência de respostas tornou-se um convite sombrio para a imaginação, onde cada sombra, cada ruído, cada teoria alimenta um medo latente e uma necessidade incessante de entender o inexplicável. A internet, que foi palco do mistério, segue dividida entre os que ainda buscam a verdade e os que, cansados, simplesmente deixaram o caso para trás. Mas uma coisa é certa: a história de Lívia Duarte não é apenas um crime sem solução. É um símbolo dos limites e perigos que surgem quando a realidade e o mundo digital se cruzam de forma inesperada e assustadora. E assim, o mistério permanece. Um eco eterno nos cantos escuros da web, esperando por um dia ser finalmente desvendado. E até hoje, ninguém sabe se Lívia está viva ou se esse mistério jamais será solucionado. Mas me diz, depois de ouvir tudo isso, você acha que esse crime foi real? Ou era apenas um jogo que saiu do controle? Escreve aqui nos comentários, porque eu tô lendo tudo. Se esse tipo de história te prende, então não perde tempo. Já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Assim você não perde nenhum dos próximos casos, porque, te garanto, eles são ainda mais perturbadores do que esse. E agora, se você tiver coragem, clica nesse vídeo aqui do lado, que revela outros crimes que aconteceram ao vivo na internet
e que até hoje ninguém explica.